Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Bruno, seu professor de Geografia, professor de Juranda, da Escola Pio X, da Imaculada Rede de Educação. Hoje estou trazendo aqui para vocês a nossa revisão de Geografia, tá bom? Espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final, que eu garanto para vocês que vocês assistirem esse vídeo até o final, repetir, tirar suas dúvidas, pesquisar, garanto que você vai tirar um 100. Então cola comigo. Olha lá, então, antes de mais nada, lá no começo, do nosso ano letivo, na primeira unidade, nós estudamos sobre como os seres humanos, como e aonde os nossos seres humanos surgiram, e como que eles se espalharam pelo planeta Terra. Então, eles surgem aqui na África, perfeito? Deixa eu pegar minha caneta aqui para vocês. Eles surgem aqui no sul da África, nessa área aqui, ó. Professor, como é que sabe que a humanidade surge ali, Surge ali há cerca de 100 mil anos atrás. Como é que a gente sabe que o Homo sapiens surge no sul da África há 100 mil anos atrás? Muito simples, galera, porque os vestígios mais antigos de fósseis encontrados de Homo sapiens, os vestígios mais antigos, estão localizados ao sul do continente africano. Além dali, não foi encontrado ossadas, não foram encontrados ali fósseis mais antigos em outros lugares. Os mais antigos foram encontrados ali. Então tudo leva a crer que a vida humana surge no sul da África, por volta ali de 100 mil anos atrás, e vai se espalhando ali para o mundo, conforme o tempo vai passando. Como por exemplo, se espalha aqui, opa, minha caneta falhou aqui, gente, me desculpa, vamos apagar. Como por exemplo aqui, ó, hoje, que a gente chama de deserto do Saara, ela vem depois, aqui por Oriente Médio, há 70 mil anos atrás, já passou 30 mil. Aqui para a Europa, 45 mil anos atrás. Depois para a Ásia, 60 mil. Oceania. Aí depois que chegou aqui, ó, as últimas áreas a ser povoada ali foi a Groenlândia, a América também, aqui a Nova Zelândia. Olha só como é que ele surge na África e as setinhas vão apontando ali a data, e a direção para onde que cada grupo ali está indo. Lembrando que o material genético, ele vai também se transformando nos grupos conforme ele vai se mudando ali, entre aspas, para cada localidade. Então, assim que a vida humana começa a surgir. Depois disso, o ser humano ele tem uma vida nômade, só que depois disso ele começa a se fixar nos lugares. Se fixando, ele vai criando aldeias, depois passa a ser vilas, vai passando ali a ser cidades, cidades-estados, até que chega nessa composição atual que a gente fala ali dos países, dos estados com E maiúsculos, que corresponde a países. Então, para ser considerado um estado, é obrigatório que aquele elemento, aquela entidade, ela tenha três coisas. Três elementos fundamentais para que o estado seja considerado um estado soberano de fato. O primeiro delas é o governo. Todo estado, para ser considerado um estado verdadeiro, tem que ter um governo. Um governo que vai ali estabelecer leis e regras de convivência para que as pessoas que estão dentro daquele estado possam viver em harmonia. Além do governo, o próximo elemento é o território. Todo estado tem que ter um território para si. Se aquele grupo de pessoas ali estão vivendo em um território que pertence a outro grupo, a outro estado, ele não tem um território para falar que é seu. E como que você vai estabelecer um governo se você não tem um território? Território é uma porção de terra que é ligada a poder. Então, além de ter um governo, também tem que ter o território para que você possa governar dentro daquela área que delimitou como seu território. Deu para entender aí? Então, o primeiro passo para ser um estado, o primeiro elemento é ter governo, o segundo é ter território e, por último, população. Tem que ter ali a chamada população, ou seja, as pessoas. Além de ter um governo, tem que ter o território e também o povo, para que o povo compunha ali esse estado. E tudo isso, galera, tem que ter essas três coisas, mais a soberania, que é o reconhecimento dos outros países, os outros países reconhecer que você é um estado, que você é uma área, um território, um país independente. Quando você tem esses três elementos, mais a soberania, mais a independência, você se torna um estado-nação. Assim como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, China, Rússia, todos esses
né, são estados independentes, porque tem um governo, tem território, população, tem esses três elementos, e também tem ali o reconhecimento dos demais estados como ele sendo independente, ok? Então é assim que os estados são compostos. Além disso, né, os estados, né, além de ter os territórios, tem as fronteiras, né, como por exemplo aqui, ó, você tem lá o estado A e você tem também aqui o estado B, né, o A e o B. Essa área aqui, ó, é o que a gente vai chamar de fronteira. Fronteira é quando termina o território de um estado, nação, quando termina o território de uma entidade, né, e começa o território de outro estado, de outro país. Vamos, por exemplo, aqui, né? O país tem o seu território desse lado. Aqui tem a fronteira, o território dele acabou aqui. Porque aqui começa, né, a área que é governada por outro país, certo? A fronteira tem basicamente a função separar os territórios dos estados, ok? E aqui alguns tipos, né, de estados. Ó. Os estados podem ser classificados como regime político. O regime político ele pode ser democrático ou autoritário. Democrático apresenta mais liberdade da imprensa. Por exemplo, a mídia, né, pode apresentar críticas ao governo. No Estado democrático você tem liberdade de expressão. Se você está descontente com alguma coisa que o governo está fazendo, você tem a liberdade de criticar e de expor a tua ideia. No Estado democrático, isso acontece. Tem o nossa, que palavrinha difícil. Pluralismo político. Ou seja, não é só um partido que pode concorrer às eleições. Você tem ali vários partidos, várias ideias diferentes, que pode chegar na época da campanha política e concorrer à eleição. É liberado. E também tem líderes políticos eletivos. Na democracia, a população tem o direito de votar em quem vai representar. Né? Quem vai representar eles lá no governo. Além disso, o governo ele é tripartido, lembra disso? Você tem lá o sistema, aqui no democrático, você tem o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, né? Executivo, E de executivo, L de legislativo e J de judiciário. São os três órgãos, né, que governam ali o órgão maior, que é o Estado, ok? Isso acontece no governo democrático. No autoritário é um pouco diferente. No autoritário, apresenta a concentração, em vez de ser 3 grupos aqui que governam o país, no autoritário é um grupo só, ok? E normalmente quem vai contra a ideia daquele grupo acaba sofrendo represálias. Tortura, morte, sequestro, prisão. Então, no governo autoritário, você tem uma menor ou quase nula liberdade de expressão. Enquanto que no democrático você pode se expressar, no autoritário você não pode tanto assim. Você tem que meio que concordar com o governo, né? Senão você vai sofrer ali represálias, né? O governo autoritário, ele meio que controla o direito da população, certo? A população tem menos direito no autoritarismo do que na democracia. Exemplo de países autoritários, né? Vamos citar aqui Coreia do Norte. Né? As pessoas lá não têm tanto direito assim na Coreia do Norte. Cuba é um país autoritário. Vive uma ditadura lá desde a época de Fidel Castro. Né? A Venezuela, que tenta mostrar para o mundo que é um Estado democrático, mas a gente vê que na realidade muitos dos venezuelanos retratam uma situação de autoritarismo. Ok? Além disso, também pode ser classificado como formas de Estado. Ele pode ser unitário, né? Como quando o país ele tem lá os seus municípios e a capital, não tem nenhuma divisão interna. Federado, né? Com o exemplo de Brasil e Estados Unidos, tem lá o país, só que dentro do país tem ali as unidades da federação. Aqui no Brasil, Paraná, Santa Catarina, Amazonas, Pernambuco. Lá nos Estados Unidos, né? Massachusetts, a Califórnia, certo? Tem lá a Flórida, o Novo México, o Texas. Então, no federado, o país ele é dividido em unidades de federação. E o confederado, onde essas unidades de federação têm um pouco mais de soberania, como, por exemplo, o Reino Unido, né? Que tem lá a Escócia, a Inglaterra, né? Enfim. Além disso, como formas de governo, as formas de governo também é uma maneira de você classificar esses estados. Pode ser monarquia, né? ou império, onde o governo é passado de pai para filho, ou república. Na república,
o governo não é passado de pai para filho. Tem eleição lá de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, onde as pessoas votam para escolher os seus governantes. Essa é a diferença de república para monarquia. Monarquia, poder é passado de pai para filho. República, as pessoas votam, né, para escolher quem vai ser ali o seu governante por um período determinado de tempo, ok? Depois vimos também, né, lá na unidade 3, as populações americanas e africanas, né, formação populacional. A formação populacional desses dois continentes aqui, ó, a América e, deixa eu trocar a cor da caneta, e a África, tem sua certa semelhança. Por quê? Tanto a América quanto a África teve um passado de colonização por parte dos europeus. Então é muito comum, tanto na América quanto na África, você encontrar ali diferentes países que falam, por exemplo, a mesma língua. É o caso de Brasil e Angola. Brasil na América, Angola na África. Brasil fala português, Angola também. Por quê? O que esses dois países têm em comum? Ambos foram colonizados pelos portugueses, por Portugal. Esse é um exemplo, mas existem vários outros casos que a gente poderia citar aqui. Como, por exemplo, a África do Sul, foi colonizado pela Inglaterra, Estados Unidos também, né? Então, o que tem de semelhante entre América e África? Ambos foram colonizados por europeus. Ambos também têm suas culturas nativas em situação de risco, ok? A cultura europeia tem se propagado por esses dois continentes aí. Antes da chegada dos europeus aqui na América, tinha lá os indígenas com as suas próprias culturas. Hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, praticamente você não vê mais nada disso. Na África, a mesma coisa. Tinha lá as tribos com as suas próprias culturas, ok? Veio os europeus colonizaram essas áreas, dividindo ali a África, né? E também a América, né? Só que a América foi antes, a África depois. Aqui algumas diferentes dimensões, né, do colonialismo, como que foi na América, como que foi na África. Vou trocar a cor da caneta, porque eu acho que o vermelho é muito mais chamativo, né? Na América, né, aqui, ó, houve miscigenação dos povos, certo? Na época, quem eram as principais potências internacionais? Era Portugal, Espanha e Inglaterra. E aconteceu aqui, gente, tudo isso aconteceu do século XV ao século XIX. Foi antes do que na África. Opa! A África é bem mais recente. A colonização na África é bem mais recente. E a economia internacional vivia a fase do mercantilismo, ok? Agora, na África aconteceu do século XIX até o século XX, ou seja, até o século passado tinha país que não era independente ainda. Na África, a independência dos países aconteceu de maneira mais recente, sendo que na época Inglaterra e França eram as principais potências, né? E houve uma divisão do continente. Surgiram novos países ali que têm dificuldades até hoje de estabelecer ali a paz e a política. E a economia internacional na época já era o capitalismo industrial, ok? Galera, então ficamos por aqui na nossa revisão. Espero que vocês tenham gostado. Estudem muito e te vejo na prova. Tchau, tchau. Um forte abraço do professor Bruno. Fui!